A noite em que a legião romana marchou sobre a cidade não foi como nenhuma outra. Não havia arietes, nem torres, nem catapultas. Apenas silêncio, respiração pesada e os golpes surdos das solas de ferro contra o chão. Pela manhã da cidade restavam apenas ruínas fumegantes e os corpos dos defensores. Como eles faziam isso? Como destruíam cidades fortificadas sem máquinas de cerco como uma sombra que apaga paredes inteiras? Historiadores escrevem que os romanos desferiam ataques semelhantes na era da República Tardia, entre 87 e 40 anos antes de Cristo. Foi então que as legiões aprenderam a usar o método de captura noturna, através de uma súbita reagrupamento tático e sinais precisos dos comandantes. Não eram ataques insanos, era uma coreografia da morte, aperfeiçoada até o ritmo da respiração. O seu principal segredo era que cada soldado sabia o seu lugar e movimento antes mesmo do início da batalha. Essa ordem era chamada de disciplina. Para a Roma antiga, essa palavra não significava apenas obediência, era um código de sobrevivência. Señele, un exército, estendido por 20 quilômetros de marcha, transformar-se-ia em caos. Imagine como, na escuridão total, os legionários se moviam em coluna, sem se verem, orientando-se apenas pelo som. Os seus comandantes, os centuriões, passavam ao longo das fileiras, verificando cintos e fixações. Um centurião comandava aproximadamente 100 guerreiros, e da sua voz dependia se a cidade arderia até de manhã. Arqueólogos encontraram restos de portões carbonizados e fragmentos de pontas balísticas junto às muralhas da antiga Nola. Esses achados mostram a cidade não caiu por cerco, mas por um assalto súbito à noite. Segundo Políbio, os romanos podiam percorrer dezenas de quilômetros num dia e atacar imediatamente, não dando ao inimigo tempo nem sono. Essa arte da surpresa era chamada de repentinum impetum, um golpe instantâneo. O seu significado era simples. O inimigo não deveria ter tempo sequer de perceber que a guerra tinha começado. Golpes nos portões, flechas incendiárias, gritos em latim, tudo se fundia numa única onda que caía sobre a cidade adormecida. Nisto havia não só força, mas também uma fria ponderação. Os romanos sabiam que o medo destrói muralhas mais rápido que os arietes. A cidade, que via na escuridão tochas ardentes e o brilho dos capacetes, rendia-se antes mesmo do primeiro confronto. Mas o que começou como uma estratégia de intimidação, com o tempo tornou-se uma arma de destruição em massa. Quando o inimigo não se rendia, a legião ia até o fim. Pedras, lanças, fogo. E o silêncio depois. Aquele mesmo silêncio de que Tito Livio escreveu. Depois dos romanos, não se ouve nenhum grito, nenhuma oração. Esse silêncio era sua verdadeira arma. Não eram máquinas de cerco, nem catapultas, mas a própria certeza de que ninguém sairia vivo. E enquanto a fumaça noturna subia sobre as casas destruídas, os comandantes já preparavam uma nova ordem. Seguir em frente, para onde novas luzes ardiam. Quando os primeiros raios de sol tocavam os restos das muralhas queimadas, a legião já estava longe. Para trás deles restava apenas poeira, cheiro de queimado e o eco morto de seus passos. Mas a derrota da cidade não era obra do acaso. Tudo começava muito antes do primeiro golpe. A aniquilação do inimigo era projetada nos acampamentos romanos com a precisão de engenheiros e a frieza de cirurgiões. O acampamento, o coração do exército romano, era erguido todas as noites, mesmo que a legião ficasse apenas por uma noite. Não eram apenas tendas, era uma cidade fortificada com fossos, muralhas e torres de vigia. Escavações arqueológicas em Alterna, na Alemanha, mostraram. Cada linha de fortificações tinha a mesma largura, cerca de 3 metros, e a distância entre as ruas precisamente medida em passos. Cada soldado sabia onde estava a sua tenda, onde ficava a cozinha, onde o depósito de armas.
Essa era uma ordem que transformava o caos da marcha em um sistema matemático de guerra. Os romanos chamavam essa ordem de castra. Hoje pode-se dizer mais simplesmente uma fortaleza móvel. Desses acampamentos, as legiões saíam como de fábricas, já como máquinas de matar prontas. Em cada castra havia uma linha sagrada, a rua principal, que levava dos portões ao centro, onde ficava o símbolo da legião, o signum. Quando ele era erguido, a legião transformava-se em um organismo único. Cada guerreiro carregava cerca de 30 quilos de equipamento, armadura, armas, um caldeirão, grãos para 3 dias e estacas para fortificar o acampamento. O peso era monstruoso, mas era exatamente isso que os tornava invencíveis. Um soldado romano podia percorrer 25 quilômetros por dia, sem perder a formação. Essa marcha era chamada de Iter Magnum, a Grande Travessia. Testes militares modernos mostram que mesmo combatentes treinados do século XXI raramente suportam tal carga sem treinamento. Mas os legionários não apenas marchavam, eles aprendiam a matar em movimento. Ao longo do caminho, os centuriões realizavam inspeções de formação súbitas, mudança de formação, reformação em cunha, parada instantânea. Cada movimento deveria tornar-se um reflexo, porque no campo de batalha os erros não eram perdoados. Quando a noite chegava antes do assalto, o acampamento transformava-se em uma colmeia. Ferreiros afiavam espadas, cozinheiros preparavam mingau de espelta, batedores desenhavam no chão a planta da cidade. Em um dos acampamentos escavados na Espanha, arqueólogos encontraram tabuletas de argila com desenhos das fortificações, planos simples, mas precisos. Isso prova que os ataques não eram improvisação. Cada cidade era estudada, cada muralha medida. Os romanos odiavam o acaso. Se as máquinas de cerco estavam ausentes, eles as compensavam com velocidade e astúcia. Uma dessas táticas era chamada de súbitus ímpetus, um ataque súbito com imitação de superioridade numérica. Os guerreiros acendiam fogueiras no perímetro, criando a ilusão de um enorme exército. O inimigo, vendo dezenas de luzes, acreditava que estava cercado e frequentemente se rendia sem lutar. Mas o mais terrível começava quando o inimigo não se rendia. Então, entrava em ação a mais antiga tática romana, a testudo. Esta não era apenas uma formação, mas um símbolo da sua vontade. Quando os guerreiros levantavam os escudos sobre as cabeças e se fechavam numa caixa de aço, as flechas inimigas tilintavam no bronze, como chuva no telhado. Era um bunker em movimento, portador de morte. Tácito escreveu que, em tal assalto, as muralhas estalavam de tensão, não pelos golpes dos arietes, mas porque os romanos se aproximavam delas, cortando as pedras inferiores com machados. Um golpe, outro, e eis que sob a muralha já havia fogo, fumaça e o tilintar do metal. A cidade ardia por baixo, como uma vela, e no alto as pessoas sufocavam com o calor. A legião não esperava pela ordem de recuar. Se os portões não cediam, eles passavam por cima dos seus próprios cadáveres. Políbio descreveu como em Numância, os romanos assaltavam as brechas, escorregando no sangue, mas sem recuar um único passo. E isso não é retórica. Arqueólogos encontraram no local do assalto ossos humanos misturados com detalhes de bronze de armaduras. O centurião sabia, se ele fraquejasse, uma centena morreria atrás dele. Por isso, sua recompensa não era ouro, mas o direito de morrer primeiro. Em Roma dizia-se, centurio ante omnes, o centurião à frente de todos. Eles eram sepultados sem honras, mas o nome de cada um estava gravado na pedra, prova de que não apenas comandavam, mas lideravam. Enquanto a fumaça subia sobre as muralhas, o comandante da legião, o legado, já planejava como usar a cidade destruída. Às vezes era deixada como advertência aos vizinhos, às vezes transformada em base, mas sempre se seguia o mesmo procedimento. Os troféus eram divididos igualmente, e a vitória era registrada não em nome de uma pessoa, mas em nome da legião. Este sistema transformava o exército não em uma multidão de assassinos,
mas em um mecanismo de poder. E foi exatamente ele que permitiu aos romanos queimar cidades durante a noite, não porque fossem sanguinários, mas porque agiam como uma única vontade. Quando milhares de pessoas se movem em uníssono, até as muralhas perdem o sentido. E nisso residia a verdadeira magia da arma romana, no fato de que sua principal lâmina era a ordem. Os romanos diziam: Ordo vincit omnia, a ordem vence tudo. E foi exatamente essa ordem que transformou a noite em sua aliada. Quando chegava a hora do ataque, os legionários moviam-se sem som, passo a passo, como fantasmas em bronze. Sobre o acampamento as luzes apagavam-se, os cornetins de sinalização silenciavam. Apenas os oficiais, centuriões e tribunos sabiam o plano de ataque. Os restantes seguiam nos seus silhuetas como sombras, certos de que após o primeiro movimento começaria a tempestade. No início do assalto noturno, a legião não usava catapultas ou arietes. A sua arma era a velocidade e a surpresa. Políbio descrevia que o comandante dava um sinal, curto como um golpe de espada. Um som de trombeta e as fileiras ganhavam vida. Da escuridão subiam tochas, mas não para iluminar, e sim para um medo. A cidade via como da escuridão dezenas de luzes surgiam, como se a própria terra tivesse pegado fogo. Este ataque era chamado de ignis nocturnus, fogo noturno. O seu significado era simples: fazer o inimigo acreditar que estava cercado. Os guerreiros gritavam lemas de batalha, batiam espadas nos escudos, levantavam poeira, e mesmo que fossem apenas algumas centenas, parecia que uma legião inteira estava a atacar. Guerra psicológica, aperfeiçoada a uma arte muito antes do surgimento do termo operações psicológicas. Quando os defensores corriam para as muralhas, já era tarde. Dezenas de legionários em formação cerrada, testudo, já se aproximavam dos portões. Sob a cobertura dos escudos, eles derramavam piche nas folhas dos portões e ateavam fogo. A temperatura da chama subia acima de 1000 graus. As dobradiças de bronze derretiam e a fumaça sufocava os defensores. Mas nem sempre tudo corria como planeado. Numa das campanhas contra os lusitanos em Espanha, o inimigo avistou os romanos com antecedência e abriu fogo com arcos. Então, o legado Quinto Servilio Cepião ordenou o uso do ager, um aterro temporário de terra, uma muralha que os soldados criavam com sacos de areia e escudos. Em poucos minutos, eles ergueram um abrigo e continuaram o avanço. Este foi um exemplo da genialidade de engenharia romana. Eles podiam remodelar a própria terra para se abrigarem da morte. As unidades de engenharia eram chamadas de fabri, artesãos. Essas pessoas não lutavam, mas era delas que dependia o resultado da batalha. Eles construíam pontes sobre fossos, montavam escadas de lanças, erguiam plataformas para que a infantaria pudesse aproximar-se das muralhas. Investigadores modernos encontram em locais de batalhas antigas estacas de ferro, postes e pedaços endurecidos de piche, vestígios dessas operações noturnas. Tudo isso prova: os romanos não precisavam de máquinas de cerco volumosas, quando podiam criá-las a partir de materiais disponíveis. Durante os ataques noturnos eram usados sinais, não luminosos, mas sonoros. Os legionários distinguiam 33 sons diferentes de trombeta, cada um indicando uma ação: avanço, retirada, reagrupamento. Essa linguagem de metal e ar substituía o grito. Um erro no sinal custava a vida de centenas de pessoas. Por isso, as trombetas eram confiadas apenas a veteranos, àqueles que serviam por 10 anos ou mais. Quando o inimigo começava a entrar em pânico, os romanos não perseguiam os que fugiam. Eles cercavam a cidade. A estratégia era chamada de Círculus Mortis, o Círculo da Morte. Os soldados rodeavam as ruas bloqueando as saídas com escudos e metodicamente destruíam tudo o que se movia. Historiadores modernos comparam isso a operações de limpeza de unidades especiais. Rápido, sem emoções, sem gritos.
Tácito descrevia como, após tais batalhas, os legionários saíam em silêncio, com fuligem nos rostos e queimaduras nas mãos. Ninguém celebrava a vitória. Apenas lhes davam água e uma nova ordem: marchar em frente. Esse ritual frio sublinhava a essência da guerra romana. Não o sentimento, mas o sistema. Achados arqueológicos na Ibéria e na Gália confirmam que muitas cidades foram destruídas exatamente assim, rapidamente em uma única noite, sem longos cercos. Camadas de cinzas com até 30 centímetros de espessura, restos de bronze derretido, vigas carbonizadas dos portões, vestígios de uma destruição instantânea e total. E, no entanto, por trás desse mecanismo impecável, escondia-se uma característica humana: o medo. Mesmo os legionários acostumados ao sangue temiam a escuridão. Por isso, em cada coorte havia uma pessoa que carregava o estandarte da águia, o aquílifer. Ele ia à frente, porque a sua presença era considerada uma proteção dos deuses. Perder a águia significava perder a honra. Por causa dela, os soldados atiravam-se ao fogo, retiravam o estandarte das cinzas, salvavam o símbolo do império, mesmo que todo o destacamento morresse. Os romanos acreditavam que enquanto a águia não fosse abaixada, a legião estava viva. Por isso, os seus assaltos noturnos não eram apenas uma batalha, eram um ritual de sobrevivência. Entre os clarões das chamas e o assobio das flechas, eles ouviam apenas uma coisa: o bater do próprio coração, que coincidia com o passo do camarada. E nesse momento, a legião transformava-se em algo maior do que um exército. Na escuridão, entre muralhas em chamas, ele tornava-se a própria encarnação da vontade de Roma. Quando o amanhecer despontava sobre as ruínas fumegantes, os romanos já recolhiam os troféus. Os seus passos ressoavam sobre as pedras carbonizadas, como sobre metal quebrado. A cidade, ainda ontem cheia de vida, tornava-se agora um mapa, onde o legado traçava novas linhas de poder. Mas o amanhecer ainda estava longe, a culminação do assalto, o momento em que a legião se transformava em uma avalanche. Segundo os testemunhos de César, era nesses minutos que o desfecho de guerras inteiras era decidido. Ele escrevia que a vitória não é trazida pela força, mas pela sequência. Cada movimento da legião era calculado: golpe nos portões, fumaça, flanqueamento, ruptura da formação inimiga e um avanço instantâneo. Isso era chamado de ruptura, a ruptura da linha de defesa, como uma rachadura no vidro que se transforma instantaneamente numa rede de destruição. No momento do assalto, o comando era transferido para os centuriões. Eles conheciam os seus homens pelo nome, sabiam quem cairia primeiro, quem aguentaria até o fim. Não era um exército de anônimos, era uma comunidade ligada pelo medo e pela honra. Políbio notava: cada centurião carregava no peito uma vara de ferro, a vitis, símbolo de poder e punição. Com ela ele podia golpear um soldado que hesitava, e com isso trazer a formação de volta à vida. Lá embaixo, sob as muralhas, cheirava a queimado, piche e suor. Os guerreiros cujos escudos se cobriam de fuligem avançavam lenta, mas inexoravelmente. Nisto residia a mecânica da morte. Cada passo equivalia a uma nova rachadura na defesa inimiga. Quando a primeira torre caía, os romanos não celebravam. Era apenas um sinal para a próxima fase. Entravam em ação as espadas curtas, os gladios. Eles eram mais curtos que as espadas bárbaras, mas mais mortais. Na estreiteza das ruas, eram eles que decidiam o desfecho. Um golpe no estômago, um passo para o lado, outro golpe. Tácito descrevia esta luta como uma dança de ferro, onde cada erro custava a vida. Os legionários treinavam diariamente precisamente para estes poucos minutos. Eles sabiam que no caos da cidade, a disciplina era mais importante que a força. Quando o inimigo recuava para o centro, os legionários reorganizavam-se em manípulos, grupos de combate compactos de 120 homens. Eram engrenagens vivas, girando em torno do eixo do comandante. Dados arqueológicos da cidade destruída de Faliscos mostraram que os combates de rua duravam não mais de 2 horas.
demasiado rápido para um cerco, demasiado organizado para o caos. Era um algoritmo assassino. As chamas acesas no início agora devoravam tudo. Ardiam casas, armazéns, templos. Os legionários atiravam tochas nos telhados, porque sabiam, a fumaça expulsaria o inimigo mais rapidamente que a espada. Lívio escreveu que muitas cidades se rendiam quando o ar se tornava impossível de respirar. Nisto residia o horror da tática romana. Eles não apenas destruíam as muralhas, eles privavam o inimigo de espaço para viver. E aqueles que tentavam escapar deparavam-se com um anel externo, o vinculum. Eram cadeias de guerreiros, dispostas nas aproximações. Ninguém passava. Mesmo as crianças, segundo o testemunho de Apiano, não escapavam ao destino. Se o legado ordenasse, urbs delenda est. A cidade deve ser destruída. Após essa ordem, não havia volta, nem negociações, nem prisioneiros, apenas cinzas. E, no entanto, dentro deste horror, uma estrutura clara era mantida. Quando a batalha terminava, os romanos paravam o saque. De acordo com o regulamento, a terceira hora após a tomada da cidade era dedicada ao inventário. Contavam as armas, guardavam o saque, registravam as perdas. As perdas eram registradas com precisão. Cada coorte informava quantas pessoas haviam sido baixadas. De acordo com as inscrições preservadas, sabe-se que, em média, para cada fortaleza tomada, havia até 5% de mortos. Incrivelmente pouco para aquela época. Como eles conseguiam isso? A resposta estava nos seus sinais e planeamento. No momento do assalto, o legado estava numa elevação, observando o desenrolar da batalha. Os seus sinais eram transmitidos através de trombetas e bandeiras. Um único som incorreto poderia levar a uma catástrofe. Por isso, cada trombetista passava anos em treino. Este método de comando preciso, quase mecânico, tornava a legião semelhante a um mecanismo vivo, onde milhares de pessoas agiam como partes de um único corpo. Quando tudo terminava, a águia da legião erguia-se sobre a cidade. Ela refletia as chamas, como um sol no inferno. Este momento era registrado pelos cronistas, escrito em relatórios, gravado em pedras, um símbolo de que Roma havia novamente afirmado o seu domínio. Mas junto com a fumaça, erguia-se outro rasto, aquele que não podia ser visto, um rasto nas mentes daqueles que sobreviveram. Os romanos sabiam, o medo funciona por mais tempo do que a espada. A cidade, queimada durante a noite, tornava-se uma lenda para os vizinhos. As pessoas fugiam, os rumores multiplicavam-se, e às vezes Roma já não precisava lutar. As cidades rendiam-se antes mesmo de verem a legião. Essa era sua arma secreta, não a espada nem o fogo, mas a memória deles, quando até a própria escuridão começava a parecer romana. Depois que o estrondo cessava e a cidade se transformava em cinza cinzenta, a legião não se demorava. Pela manhã, quando a fumaça ainda cobria o céu, soava o sinal da trombeta, a marcha. Nem orações, nem discursos, nem despedidas pomposas. Eles partiam como uma tempestade, deixando para trás vestígios queimados e um silêncio que era mais terrível do que a própria batalha. Esse silêncio, escreveu Tácito, engolia até o eco. Mas era agora, após a destruição, que começava aquilo para o qual tudo havia sido concebido: a transformação do terror em estratégia. Os romanos sabiam que a destruição de uma cidade não era um fim em si mesma, era uma ferramenta. Cada cinza deveria trabalhar para Roma. Após o assalto, seguia-se a fase de subordinação sistemática do território. Nesse momento, entravam em ação engenheiros, escribas e funcionários. Eles elaboravam mapas, assinalavam fontes de água, estradas, campos. Das ruínas, eram erguidos novos postos avanzados, praesidia, guarnições, onde se deixava parte dos soldados. Foi assim que Roma criava uma rede de controlo. Onde ontem havia um inimigo, amanhã surgia um forte. Onde era impossível manter o controlo do território, Roma deixava um aviso.
A cidade era deixada em ruínas, mas com uma muralha intacta, para que todos que passassem vissem o que acontecera com aqueles que não se submeteram. Arqueólogos encontraram tais locais na Gália e nos Balcas, murallas parcialmente destruídas, linhas uniformes de incêndios, mas sempre vestígios de uma retirada ordenada. Não era caos, mas uma cenografia de medo. Às vezes, os legionários deixavam inscrições nas pedras, curtas, quase frias. Vicit legio nona. A nona legião venceu, não por memória, mas por pressão psicológica. Qualquer que visse essa inscrição entendia. A resistência era inútil. Nessas palavras ressoava não orgulho, mas um aviso. Após a batalha, começava a análise. Os centuriões elaboravam relatórios, destacavam a bravura, as perdas, as infrações disciplinares. Aqueles que violavam a ordem eram punidos mesmo após a vitória. Sabe-se que em uma das campanhas de César, 2 legionários foram executados por terem começado a saquear antes do sinal. Os romanos não permitiam que a guerra destruísse o sistema. Pelo contrário, a guerra confirmava sua solidez. Era isso que distinguia o exército romano de todos os outros. Os bárbaros venciam pela paixão, Roma pelo procedimento. Eles transformavam a destruição num processo, quase num ritual. Cada passo, cada fase tinha o seu tempo. Após a batalha, limpeza das armas. Após a limpeza, distribuição de provisões. Depois disso, formação. Mesmo quando os corpos dos inimigos ainda não tinham arrefecido, a legião já estava pronta para a próxima marcha. Nesse momento, entravam em vigor as normas da disciplina militares. Disciplina militar. Isso não era apenas obediência, mas uma ordem interna, levada ao automatismo. O centurião não perguntava quem estava cansado. Ele sabia que todos estavam cansados, mas Roma exigia que seguissem em frente, e eles seguiam. 20 quilômetros sobre as cinzas, sobre as estradas ainda fumegantes, levantando nuvens de pó preto, nas quais desapareciam os contornos do mundo queimado. Os romanos diziam, Roma non dormit. Roma não dorme. Isso não era uma metáfora, mas uma realidade. Mesmo após os assaltos noturnos, não existia o conceito de descanso. Mudança de guardas, verificação de tendas, registro em tabelas. Achados arqueológicos de tabuletas de argila de acampamentos romanos mostram, tudo era documentado, até o consumo de óleo para as tochas. Nisso residia sua força sobre-humana, na capacidade de manter a ordem no meio do caos. Mas por trás dessa ordem, escondia-se também uma sombra. Muitos legionários não chegavam ao fim do serviço. Exaustos por marchas, queimaduras e fumaça, frequentemente morriam não em batalha, mas de doenças. César escreveu, a morte por exaustão é mais terrível que a espada. E, no entanto, novos recrutas chegavam, porque sabiam. Na legião, o homem tornava-se parte do eterno. Essa crença de que Roma vivia em cada passo os tornava invencíveis. Mesmo após noites terríveis, quando sob as tochas viam casas desmoronarem e mulheres gritarem, eles não se consideravam assassinos. Eles se consideravam construtores da ordem. Aos seus olhos, as cidades não morriam. Elas eram purificadas. O efeito psicológico era monstruoso. Já alguns anos após as campanhas na Espanha, as cidades rendiam-se sem resistência à simples notícia da aproximação da legião. Essa era a arma secreta sobre a qual os historiadores antigos escreviam. Não o fogo, nem a espada, mas a reputação de inevitabilidade. Cada nova campanha não começava com um ataque, mas com o silêncio. A legião ficava na fronteira, e o inimigo já sabia. Se Roma chegasse à noite, amanhã nada restaria dela. Esse medo espalhava-se mais rápido que as tropas. Foi assim que o império se expandiu sem cercos, sem longas guerras, apenas graças à memória daqueles que arderam em uma única noite. Mas o mais terrível era que esse medo também afetava os próprios romanos. Eles começaram a acreditar que eram invencíveis. E foi exatamente essa crença que um dia se voltou contra eles.
Quando Roma acreditou na sua própria invulnerabilidade, uma rachadura surgiu dentro do próprio sistema. Era invisível, como o cansaço no corpo de um guerreiro. A legião ainda marchava, ainda vencia, mas dentro dessa máquina perfeita começaram a acumular-se dúvidas. Os velhos centuriões, que haviam passado por dezenas de campanhas, viam que a disciplina não se mantinha pela fé, mas pelo medo. O medo, que antes se voltava para fora, agora começava a trabalhar contra eles próprios. Após cada vitória, após cada cinzeiro, nos acampamentos tornavam-se mais frequentes as conversas, em sussurros, à noite, junto às fogueiras. Quanto mais? Perguntavam os veteranos. Eles viam como os jovens recrutas já não compreendiam o sentido das campanhas. Para eles, a guerra transformava-se num ofício sem propósito, onde cada cidade era apenas mais um ponto na lista. Roma expandia-se, mas a sua alma encolhia. Os primeiros sinais desse cansaço são registrados pelos cronistas da época de Augusto. Os soldados começaram a queixar-se do longo serviço, a exigir recompensas antes do tempo. O império estendido ao limite passou a depender da guerra constante, como um corpo de um veneno ao qual se habituou. A legião sem guerra perdia o sentido, não sabia viver em paz. E, no entanto, os rituais mantinham-se. Marcha, formação, sinais, relatórios. Apenas dentro deles, a energia anterior desaparecia. Os guerreiros executavam as ordens sem fé, como atores repetindo uma peça muito memorizada. Cícero escreveu: Roma tornou-se a sombra do seu triunfo, e tudo o que era honra tornou-se hábito. Nas fronteiras, isso era sentido com especial intensidade. Os bárbaros já não viam nos romanos deuses, mas apenas homens, cansados da sua própria grandeza. Algumas cidades começavam a resistir novamente, sabendo a águia da legião já não carregava aquela fúria de antes. Os romanos ainda venciam, mas o preço da vitória tornava-se insuportável. Quando em uma das campanhas sob Herculana os guerreiros se recusaram a ir para o assalto noturno, o legado ordenou executar em cada 10. Essa antiga punição, a dizimação, era aplicada raramente, mas agora era usada cada vez com mais frequência. O medo era restaurado pela violência. No entanto, o medo deixou de inspirar, ele apenas destruía por dentro. Historiadores da época tardia escreveram que foi então que começou a desintegração de Roma. Não pelos bárbaros, não pelos cercos, mas pela perda de sentido. O mecanismo continuava a funcionar, mas sem espírito. O ferro permanecia forte, mas a mão que segurava a espada tremia, e, no entanto, a tradição continuava a viver, como inércia. Mesmo quando o império estava a ruir, algures nos arredores, no pó dos desertos sírios ou nas margens nebulosas da Britânia, estava uma legião, a formar-se ao amanhecer, e soava a trombeta. O mesmo som, como há 100 anos, quando iam para o assalto. Talvez fosse precisamente nisto que residia a verdadeira força de Roma, na capacidade de continuar, mesmo quando o sentido há muito se havia perdido. Na vontade de ferro que os impulsionava através dos séculos, fazendo-os marchar em frente até que a própria terra acabasse.